Eu sou Maria Eduarda, trabalho no marketing. Eu sou Heitor Guimarães, sou da área de instrução. Acho que eu já até tive contato contigo antes, se eu não me engano, em algum dos webinários. Isso. Já falei com vários, eu tenho um programa desde 2012, né, eu acho, 2011. Muito legal. Muito bom. Você pode, então, se apresentar, falar um pouquinho de você, como é que foi a sua jornada no paisagismo, como que você começou? Bom, eu nasci e sempre tive interesse por vegetação. Sempre foi algo que me chamou atenção, né? Desde criança, eu tive o estímulo dos meus pais com uma biblioteca bacana e eles sempre estimulavam. Eu sempre comprei livros na área, voltada para a botânica, desde criança. Então, foi uma área que sempre despertou o meu interesse. Um dos motivos pelo qual eu optei fazer biologia também, né, por gostar de botânica, mas eu não acreditava que fosse uma profissão, porque isso na década de 80, 90, não era tão difundido como a gente tem hoje, né? Era uma coisa assim, o paisagista, ele era um profissional de grandes obras, de obras de grande porte, né? As pessoas não usavam tanto nas empresas e residência como existe hoje. Aí eu acabei trabalhando um tempo no Instituto Butantan, em São Paulo, desenvolvi pesquisa lá. Mas a vida acabou me empurrando para essa área. Alguns amigos começaram a me pedir ajuda com jardim, porque eu gostava muito. E, aliás, o meu avô era um colecionador de plantas, ele era dentista, mas o hobby dele era colecionar plantas. Então, ele tinha uma biblioteca viva, fantástica, de plantas, assim, até de fora do Brasil, né? Ele tinha muita... Eu acho que isso ajudou a despertar para gostar de planta, entendeu? Porque uma coisa é você entender de estética, outra coisa é você entender a biologia da planta. E meio que sim, por acaso eu comecei a trabalhar profissionalmente com paisagismo. Alguns arquitetos conhecidos começaram a me pedir orientação e a partir daí surgiu a vontade de trabalhar nessa área. E deu certo. Estou aqui desde 99, a gente já está em 24 anos trabalhando profissionalmente como paisagista. É uma das áreas de atuação do biólogo, né? Isso aí é dentro do certificado também. E estamos aí, felizes. Nós estamos muito felizes trabalhando nessa área. Aqui, principalmente, está muito bom. Eu acho que São Paulo não estaria tão bom quanto está aqui em Goiás. Pô, então você já tem uma empresa, assim, um trabalho consolidado, né? 24 anos na área, não é para qualquer um, né? Já tem uma consolidação, né? Do trabalho. A gente já está bastante tempo na estrada aí, seguindo com esse caminho do paisagismo. E há quanto tempo vocês foram para Goiás? Olha, eu fiquei em São Paulo até 2016, e aí eu tinha um grande sonho, que era passar uma temporada fora, fui morar na Itália, eu passei quase 3 anos na Itália, era um sonho meu, né? Minha avó era italiana, então a gente tem essa coisa essa paixão pelo... E lá eu mergulhei, porque o que eu conheci de jardins, eu morei na região de Lago de Como, pelo que eu estudei, foi um dos primeiros lugares do mundo a terem jardins profissionais, né? As casas de veraneio, então tem jardins lá de 400 anos e são muito bonitos até hoje. Então, eu aproveitei esse tempo, vamos dizer assim, alguns anos sabáticos e mergulhei nisso aí. Então, eu aprendi muito sobre jardim clássico e também os contemporâneos, né, que as obras mais recentes, né, desde o Milão, tem os prédios Bosque Verticali, né, que são 2 prédios que iniciaram essa questão da biofilia, de trazer o verde para dentro da casa da gente. Então, eu acho que lá ajudou muito, inclusive, a olhar, um novo olhar para o paisagismo. Depois, a gente já voltou direto para Goiás, porque eu estava meio cansado de São Paulo. Amo São Paulo, mas eu não quero morar mais em São Paulo. Não quero o trânsito de São Paulo, não quero estar naquela... Não, é uma cidade maravilhosa, mas tem que ter disposição para morar lá, né? Eu vou agora, fico uma semana em São Paulo, uso tudo que tem de bom e do melhor e volto para minha terrinha. Bom, e sobre esse tempo que você teve na Itália, você já disse que aprendeu bastante, estudou bastante, visitou bastante lugares, né? Vi algumas imagens nas redes sociais, teve na Toscana, teve lugares muito interessantes. Qual é a principal diferença que você sentiu entre o paisagismo feito lá e o que a gente tem feito aqui no Brasil? Bom, eu não sou uma pessoa que estuda história, mas a gente sente. Então, para o italiano, o que a gente sente é um orgulho muito grande ele apresentar o jardim na frente da casa dele. Então,
Desde a pessoa mais simples, do italiano mais simples, que chega no verão, planta um pé de abóbora, e quando a abóbora produz, ele coloca no portão, assim, ele põe na grade a abóbora para fora, porque isso é sinal de vida para ele, de alegria, né? O verão, a época de jardim bonito. E aqui, agora, as pessoas estão tendo um pouco mais de vontade de ter o jardim. Então, é diferente, muito diferente. Culturalmente, são povos muito distintos. Embora nós somos uma sociedade que tem uma grande influência italiana, né? Porque eu acho que as famílias italianas acabaram trazendo muita tecnologia, cultura para o Brasil quando houve a migração. Sim. Mas o povo brasileiro não tinha esse cuidado com o jardim, como a gente começa a ter agora, né? Eu acho que de 10 anos para cá mudou bastante. A gente viu que você tem bastante conteúdo nas redes sociais, e a gente queria saber como que você trabalha em cima delas e como que é um retorno, se você consegue apresentar para os clientes, como que funciona a sua relação com as redes sociais? Eu confesso que eu estou me preparando para melhorar isso, porque para mim ainda está um pouco amador, né? Na verdade, eu gerei um pouco de conteúdo para olhar para esse conteúdo e falar assim, qual o caminho que eu quero seguir. Eu não tenho intenção de ter milhares de seguidores, entende? Assim, não é o meu foco ter... Eu tenho amigos aqui, né? O Alexandre Milhome, arquiteto de família, tem 200 mil, 300 mil seguidores. Mas aí, assim, o público dele é muito variado. Então, eu queria mesmo um público específico. Tanto é que eu tenho 2 Instagrams, eu tenho o meu pessoal e tenho só de paisagismo, porque aí, assim, quem quer falar de paisagismo, o cliente quer me ver, eu estou lá dentro. Como é que eu gero? Eu acho que de a forma mais simples possível, porque eu não quero ser artificial, entende? Eu não quero ser algo que eu não sou. Quem gosta do meu trabalho, quem identifica com o meu trabalho, tem que gostar do meio que está ali, a pessoa simples, sem filtro. Eu acho que é muito importante isso, porque a maioria das pessoas gostam disso, pelo menos os que eu tenho trabalhado acham isso legal. O que eu gostaria de trabalhar mais à frente é trazer, sim, algumas dicas, informações, para que ajudem as pessoas a manter o seu jardim. Porque uma coisa é fazer uma boa implantação, outra coisa é você ter condição de manter o jardim, porque o jardim é vivo, né? O jardim, ele depende dessa continuidade. E as pessoas muitas vezes não sabem, não entendem, nem mesmo o jardineiro entende. Ele vai lá, ele faz uma faxina e ele chama de manutenção, que é uma coisa importante. Então eu tento trazer para as pessoas que manutenção de jardim não é tirar folha e cortar grama. Isso é faxina. Manutenção é você olhar, tem movimento de terra, tiramos solo, porque a maioria das pessoas não entendem sobre solo. O solo é a coisa mais importante que a gente tem no planeta, né? É uma camada de 5 a 15 centímetros, que é viva, e as pessoas não entendem. Então, quando constrói uma casa, movimenta a terra, você faz aterro, a gente não tem solo verdadeiro. Então, a gente tem que dar a condição para que esse solo se recomponha, se refaça, entendeu? Para que o jardim continue crescendo, inclusive para diminuir a questão de pragas, né? É muito importante. Eu quero trabalhar nesse sentido, para trazer informações para que as pessoas entendam e de forma, lógico, às vezes até lúdica, uma forma bem simples para que as pessoas entendam. Não adianta chegar e ficar falando termo técnico, usando palavras muito técnicas que as pessoas não vão compreender. E acaba utilizando o seu lado da botânica para isso, né? Seu conhecimento de biologia, que não é todo paisagista que tem, né? Como é que foi esse processo de formação nessa área? Você chegou a fazer alguma especialização? Como é que foi? Conta pra gente. Na época que eu comecei a trabalhar, não existia. Engraçado, não tinha. Aí, uns 5, 6 anos depois, começaram. O que eu fiz? Eu comprei muitos livros, eu estudei muito, e eu fiz muita parceria com arquitetos. E eu aprofundei dentro da arquitetura. Eu comprei livro de arquitetura, eu comprei livro de urbanismo, eu comprei livro, sabe, que pôde me dar um embasamento e uma troca de informação, porque eu sou uma pessoa curiosa, sempre fui muito curioso. Por exemplo, eu estou com um projeto, um desafio agora em Brasília, queria até mostrar, que é uma pequena amostra, um projeto que eu tenho que desenvolver em Brasília. Tem mais livros. Isso aqui eu comprei só para um projeto. 85% desse projeto tem que ser com plantas nativas do Cerrado. Cerrado, fora do Distrito Federal. Você vê que é bem específico. São várias unidades. Tudo Distrito Federal.
Por quê? É um condomínio inteiro, né? Olha isso. Então, o que eu tenho hoje? É embasar em livros, ó. Vendo? Plantas do Cerrado. É um trabalho que não dá para ficar sem aprimoração, né? Sem estudo, sem... Mas está faltando livro aqui, viu? Eu comprei mais só para esse projeto. Esse projeto é um projeto de um condomínio inteiro. Esse condomínio ele é um condomínio mais ecológico que eu já vi até hoje. Ele vai ter uma área de preservação de 80% do cerrado lá em Brasília. Todo o jardim plantado, ele precisa ter no mínimo 85% das plantas nativas dentro do jardim. Então, olha o desafio que é você trazer paisagismo, com cara de paisagismo, usando plantas locais. E o desafio do clima seco de Brasília? É realmente um desafio no seu projeto? Como você contorna isso? Olha, as plantas são muito adaptáveis, porque mesmo no seu habitat normal, a chuva é sazonal, entende? Por exemplo, aqui em Goiás, nós estamos aqui 2 meses chovendo todos os dias. É incrível, todo dia chove. Hoje eu estava vendo o horizonte, o verde, ele está aproximando quase do preto, de tão escuro que está, sabe? Desde a soja plantada, a vegetação nativa, está muito escuro. Então, quer dizer, é um momento que a vegetação está passando, né, fotossíntese a 1000, está crescendo bastante. Depois as plantas têm o processo de caduca, né, vai jogar a folha fora, guardar a reserva e adormecer, entendeu? Então, planta tem uma variação muito grande. Um pouco tempo atrás, eu pus um projeto, um Acer rubro, que é uma planta origem asiática, né? Ocorre naturalmente no Japão, China, Coreia. E um engenheiro aqui, agrônomo, falou, não, essa planta não dá certo aqui, ela vai morrer. E eu insisti, plantei, e ela cresceu. E ficou extremamente bela, entendeu? Então, as plantas têm essa capacidade de adaptação muito grande. Tanto é que a gente planta um monte de coisa na agricultura que não é nativo nosso. Há 30 anos atrás, ninguém imaginava o Cerrado produzindo trigo. Nós estamos produzindo trigo até no Piauí, no Nordeste, entendeu? Então, para ver assim, nós temos, né, o ser humano tem a capacidade, como as plantas também têm essa capacidade adaptativa. Então, eu não vejo nenhum problema, porque também os jardins são irrigados, né? Isso daí é uma condição que a gente impõe, porque senão não dá certo. Sim. A gente está fazendo uma série de matérias com dica para quem está começando. Para esse pessoal que está começando, você tem alguma dica de como começar um negócio? Olha, é muito particular, né? Cada um tem uma história bem bacana. Eu tenho vários amigos, então cada um começou de uma forma. Mas eu acho assim, acreditar no sonho. Se você gosta, é uma área fantástica para trabalhar, mas você tem que gostar disso. Por exemplo, tem que chegar com sapato sujo. Hoje eu cheguei com sapato cheio de barro. Já tirei o sapato, entrei descalço, entendeu? Porque essa é a vida. Não tem outro caminho. Então, você tem que gostar do que você faz. Estou vermelho porque fiquei no sol. Tem dia que a gente não leva proteção. E é bonito fazer o projeto, apresentar o projeto, ver o cliente feliz. Aí, quando você vai executar, acontecem pormenores. Planta morre, corre. A gente plantou nesse jardim que nós tivemos hoje, palmeiras com 12 metros de altura, carpentárias. É o que aconteceu. O pessoal demorou para estaquear, sábado teve um vendaval, caiu uma, quebrou. Entendeu? Então, assim, tem esses pormenores. Você tem que estar sabendo que você vai lidar com alguns probleminhas, alguns percalços, e a gente tem que estar contornando isso aí. Então, e uma forma de começar a estudar bastante, sabe? Observar bastante. E o que eu aprendi muito, eu trabalho com parcerias. Então, por exemplo, o Alexandre Milhomem é um arquiteto extremamente clássico, as obras dele são todas clássicas, e ele faz essas casas muito suntuosas. E eles geralmente têm mania de colocar tamareira, oliveira, entendeu? Uma tamareira custa R$40 mil. Nem sempre você consegue executar o jardim igual o arquiteto pôs na cabeça do cliente, entendeu? Porque na hora que você apresenta o preço, o cara acha que você está roubando, na verdade não é. Elas são... Estou falando tamareiras de 20, 30 anos, né? Gigantes, entendeu? Então, a gente tem que saber lidar um pouco com essa realidade. A gente conversou lá no começo, você disse que já utiliza o Auto Landscape, né? Para fazer seus projetos.
Como foi a sua adaptação com o programa? Olha, eu fui aos poucos descobrindo o programa, entendeu? E até hoje eu não conheço ele todo, está muito corrido. Mas em questão do seu trabalho, você sentiu alguma diferença? Como foi para você? Bastante. Nossa, a forma como eu projetava, agora eu sei que tem as camadas a serem respeitadas. Então, primeiro, onde vai pedrisco, onde vai grama, tudo isso eu trabalho, tem esse trabalho inicial, entendeu? Até mesmo colocar um divisor de grama para depois vir com forração baixa, forração, planta média, planta maior. Então, tudo isso a gente tem que lembrar, né, que no desenvolver do projeto tem uma ordem que deve ser seguida para você facilitar o trabalho. Você trabalhava antes sem o Auto Landscape, né? Olha, como é que funcionava? Geralmente eu media o jardim ou pegava a planta baixa e aí eu fazia a locação pontual, meu sócio fazia à mão o desenho. Aí eu dependia do tempo dele, porque ele é arquiteto, ele tem as coisas dele, e aí, o que acarretava? Atrasava muito, porque às vezes estava ocupado e fazer à mão, gente, é lindo, né? Fica maravilhoso o projeto à mão. Mas aí você tem que refazer, o cliente não gostou de um detalhe, aí o arquiteto precisou mudar alguma coisa no detalhe do projeto, sabe? Tudo isso impacta muito. Com o Auto Landscape, a gente tem uma facilidade para fazer esses ajustes, né, que vão aparecendo no decorrer de toda a obra. Toda. Não teve nenhuma até hoje que a gente não teve que mexer, pelo menos no cantinho do jardim. Entendeu? Lá na frente, esse maravilhoso de Anápolis mesmo, depois de tudo pronto, eles apareceram com a casa de máquina no meio do jardim. Ficou horrível. A máquina da sauna da casa. Eles não pensaram nisso, entendeu? E a gente não pode falar nada, mas ficou muito feio aquilo. Esse é um projeto de uma cliente que é apaixonada por jardim, apaixonada por pássaros e animais e gatinhos. Então, a gente fez, colocamos 4 jabuticabeiras, uma delas com 6 metros de altura. Ela está alocada aqui, ó. Já madura, né? Já bem antiga, ela deve ter uns 60 anos, essa jabuticabeira. Então, foi um jardim que a gente trabalhou com alguns detalhes impostos pela cliente, no caso, as jabuticabeiras dela, e muito sacrifício eu consegui implantar o jardim vertical aqui, que eu mandei um videozinho para vocês. Sim. Ele está nessa posição aqui. Você vê, aqui eu tinha clívias, mas como ela tem dogs e a clive é altamente tóxica, a gente teve que substituir, entendeu? Então, assim, você vai vendo que no decorrer, essa fonte não existia. Aí a gente teve que achar um lugar para pôr a fonte de mármore que ela achou na internet, entendeu? Mas ficou bem bacana a locação aqui. A palmeira azul, porque o marido gosta, entendeu? É Bismarck? É a Bismarck azul. Isso. E eu fiz assim, ó, uma lateral, que ela queria muito pássaro. Eu trabalhei uma vegetação helicônia, ravenala, plantas que dão flor o ano inteiro, independente de estação do ano, certo? Uhum. E o jardim mais clean também, que o arquiteto quis que tivesse gramado. Ele queria olhar gramado, ele não queria que fosse tudo cheio de planta. Então, foi isso que a gente fez. E tem a parte superior, deixa eu ver. Tem jardim. Tem uma área para receber os amigos, né, aqui em cima. E como é condomínio, tem muito vizinho. Então, a gente pôs essa vegetação, esses fênix, para criar um pouco de intimidade, entendeu? Para que as pessoas não enxergassem tanto, porque as casas em volta acabam vendo aqui. Para ser uma antidevassa, né? Exato. E aqui é o espaço gourmet dela, onde ela tem a adega para receber os amigos, entendeu? Na parte Muito superior. Bom. Então, é isso aqui. A casa já era para estar finalizada, mas não terminou ainda. Então, eu queria mostrar assim, os móveis, porque são muito luxuosos, né?
a decoração, que é toda do Alexandre Guillaume, é um projeto inicial, não era do Alexandre, depois ela trocou de arquiteto, contratou o Alexandre. Então, vem uma decoração neoclássica. Não sei se vocês conhecem o trabalho do Alexandre Guillaume. Sim, conheço. É muito, muito bonito. E é bem clássico mesmo. Isso, exato. Tradicional, então, né? O jardim ficou intermediário, ele não ficou contemporâneo nem clássico, ele ficou no meio, mesclado, entendeu? Mas a casa também ela não tem a pegada clássica por fora. Ela ficou clássica pela decoração, entendeu? O interno dela ficou mais clássico do que a parte externa. É muito importante o que a gente tem feito ultimamente, que é melhorar a vida das pessoas, entendeu? A última vez que eu tive nesse jardim foi terça-feira, e lá eu presenciei um tucano, raro inclusive, que não é esse tucano comum. Ele pulou de um resedar até o pé de uma amora, porque a gente implantou uma amoreira já antiga, bem grande a amoreira, e ele buscou a amora, voltou no resedar e foi comendo a amora na minha frente, eu fazendo vídeo. Então, isso eu mandei para a proprietária, que não está morando ainda. Ela achou o máximo isso, entendeu? Assim, eu vou mandar para vocês olham, hein? Que bacana. Ah, bacana. Hoje a biofilia tá muito em voga, né? Você unir o espaço verde com o nosso espaço urbano, né? É muito importante, principalmente depois desse processo que a gente passou de ficar muito preso, né? Dentro de casa. Sim, a pandemia, né? Essa pandemia recente, ela fez com que as pessoas olhassem um pouco mais para suas próprias vidas. E da década de 70 para cá, vocês são bem mais jovens, mas assim, a população brasileira, ela vivia em zona rural, 70%, eu estou chutando, eu não me lembro bem dos dados, mas eu me lembro disso. Então, o Brasil era um país rural. E hoje a gente inverteu, 80% ou mais da população vive nas cidades. E o que acontece? Queira ou não, apesar de sermos um dos países mais ricos do mundo, a gente tem uma desigualdade social muito grande. Isso impacta bastante, porque lugares onde a distribuição de renda é melhor, a presença do verde se faz, entendeu? Porque acho que é algo natural, que as pessoas, quando têm dinheiro sobrando, elas investem nisso. A pessoa, às vezes, não tem dinheiro nem para comer, ela vai ficar fazendo jardim, então, vamos ser realistas, né? Por que os condomínios são maravilhosos? Porque as pessoas ali dentro conquistaram seu espaço na sociedade, ganhando dinheiro, então elas investem nisso. E o quê? O verde é nada mais do que a nossa morada, porque antes de vivermos em cidades, a gente vivia na floresta, a gente vivia no meio da mata. E a gente deixou isso de lado, veio para a cidade, agora a gente está buscando. Tudo isso, no meu entender, isso vem até mesmo de uma mudança social. Antes a gente tinha 8 filhos por casal, agora a gente tem 1,5, né? A média nossa acho que é 1,5, 2. Então, muda bastante a composição familiar, a estrutura social mudou bastante. Então, é o momento de entender que nós precisamos viver melhor. Não adianta viver 100 anos, mas não tiver qualidade. E, óbvio, que se você está inserido numa casa com planta, com jardim, com outros animais, além de todos os benefícios, né, que as plantas trazem, elas purificam o ar, elas têm capacidade de eliminar metais pesados, elas trazem umidade para dentro de casa. Não só isso, as plantas têm capacidade de soltar substâncias que acalmam a gente, calmante mesmo. Entendeu? É uma coisa muito bacana isso. E, além do conforto térmico, do conforto acústico que as plantas trazem. Então, é algo que a gente tem que ainda mostrar mais. Tem muito para ser mostrado. Sim. Tá? Depois, assim, se houver oportunidade, eu queria melhorar, mas assim, com calma, a gente montar um questionário bonitinho para falar mais sobre o que se descobriu sobre plantas, né, nos últimos 5 anos, que tá evoluindo bastante. A gente pode fazer, inclusive, Ney, de repente, uma matéria sobre isso. E colocar, eu acho que deveríamos dedicar só isso. E de assim, colocar, inclusive, bem, falando de jardim, né? Mas a importância das plantas na nossa vida.
Então tá bom, muito obrigada. Muito obrigado, viu, Ney? Obrigado, um ótimo final de semana para vocês.